Olá, boa tarde para você que está nos assistindo nessa tarde gostosa de sexta-feira. Tá mais fresquinha, tá agradável o clima, né? Gente, eu estava agora aqui aguardando o momento de nós iniciarmos nosso programa e ouvindo a palavra do pastor, reverendo Arival Dias Casimiro. Que bênção, né? Que bom a gente poder ter esse minutinho à tarde, receber uma mensagem do nosso reverendo. É realmente uma bênção. Então, boa tarde para você aí que está nos assistindo. Olha, eu já estou aqui acompanhando os comentários. Estou com a Wanda Almeida. Olá, Wanda. A Damares, Maria Paz. Isso, gente, o Isaías, muito bom ter vocês aqui com a gente. E nós vamos começar o nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. E é isso mesmo, e o tema de hoje está muito especial, como todos os temas que a gente tem abordado aqui no programa, que é capelania no cuidado profissional da saúde. E para falar desse assunto, eu estou com a Elenivação. Sim, e estou com a nossa convidada, a doutora Rosana Chamil Gentil, e eu já vou apresentá-la. Mas eu vou falar um pouquinho também da Eleni. Eu falo todos os programas, eu tenho um orgulho assim, em poder apresentar a Eleni, falar dela, porque sempre temos alguém que está nos assistindo aqui pela primeira vez, e é importante conhecer o histórico da Elenivação. Ela é capelã missionária pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e capelã da Universidade Presbiteriana Mackenzie, licenciada em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, mestre em Aconselhamento Bíblico e especializada em capelania em cuidados paliativos pela Universidade Estadual da Califórnia, nos Estados Unidos. Só que hoje a Eleni não está aqui com a gente no programa, mas ela vai estar conversando com a gente de casa. Olá, Eleni, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tainá. Que bom estar perto, mas longe ao mesmo tempo. Mais uma sexta-feira, um tempo tão especial que a gente tem tido juntas, né? Sim. Hoje, em especial, eu estou fazendo o programa aqui de casa, Uhum. porque um dos meus filhos, que é capelão hospitalar também, testou positivo para o Covid, ele e a sua esposa, e tivemos contato com eles na quinta-feira passada. Então, enquanto não temos resultado dos nossos exames, resolvemos ficar quietinhos aqui para não expor mais ninguém. Por isso que estamos pertinho, mas distantes ao mesmo tempo. Mas eu Sim. quero falar um pouquinho, Tainá, sobre Uhum. o nosso Ministério de Capelania Hospitalar. Nós temos desenvolvido esse ministério já há 38 anos e o nosso alvo, nosso objetivo é medicar a alma com competência e coração. Não só fazendo alguma coisa boa, bonita, com boas intenções, mas sem uma capacitação prévia. Nós levamos muito a sério a área de educação também, preparando os nossos capelães, os nossos visitadores, através de muitos cursos, muito treinamento prático, muitas leituras, para que eles possam cuidar das pessoas com toda a competência. E nós, em capelania, cuidamos não só da pessoa que está enferma nos hospitais, mas também da família dessas pessoas. E, além disso, dos profissionais da saúde e dos funcionários dos hospitais. Estamos em vários hospitais, temos uma sala em cada hospital e o trabalho é em tempo integral, através de uma equipe em cada um deles. E falando em profissional da saúde, Tainá, eu gostaria de ler para vocês, antes de apresentar a minha querida amiga Rosana, um trechinho de um livro chamado Cuidado Espiritual, o profissional da saúde como um ministro. É interessante, né? Um livro que não é cristão, mas falando nessa visão. E ele fala assim: diariamente nós encontramos com todos aqueles que estão feridos e quebrados pela doença física, emocional, cognitiva e espiritual. Essas pessoas olham para nós, profissionais da saúde, buscando por cura,
por conselho, por conforto, por alívio. Quando nós achamos que nós estamos tão ocupados, tão cansados, tão cheios de outras coisas para fazer, que deixamos o contato simplesmente profissional com esses pacientes, nós experimentamos um senso de estar fora da nossa profissão, porque nós perdemos aí a alegria em servir. E isso é tão importante, lembrar que o profissional da saúde está cuidando de gente, gente como a gente, e que precisa, além do cuidado físico, do machucado, do ferimento que está ali exposto, ele precisa ser cuidado como gente, olhar nos olhos dele, sorrir, ouvir, cuidar com toda a gentileza, com todo o carinho. E eu quero apresentar a minha queridíssima Rosana, que tem feito tudo isso com muita competência, com todo o coração, e eu tive o privilégio de caminhar com ela durante muitos anos em diversos dos nossos hospitais e ver que como enfermeira, como professora de enfermagem, como doutora na área, ela também ministra aos pacientes, ministra aos seus colegas, ministra aos seus alunos, e por isso é tão importante. Tainá, posso ler o currículo da Rosana? Por favor. A Rosana, a doutora Rosana Chamy Gentil, é graduada em enfermagem, mestre e doutora em ciências da saúde pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Exerceu o cargo de docência na Unisa, Universidade de Santo Amaro, nas áreas de emergência e remoção aeromédica. É capelã hospitalar e especialista em aconselhamento bíblico pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Rosana, muito bem-vinda, você é muito querida, muito amiga do coração. Eu sinto não estar pertinho de você e com vontade de te dar um super abraço, mas vamos respeitar as distâncias agora. Rosana, fala um pouquinho para a gente. Boa tarde a todos, é uma alegria, privilégio estar aqui, agradeço o convite, Tainá aqui do programa, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também, Eleni, agradeço o seu convite para estar aqui. Você é uma querida amiga, o privilégio foi meu de caminhar com você os anos que eu estive lá na capelania, aprendi muito, 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 muito. Lições para o resto da vida, né? Também queria te dar um abraço, apertado. Deus te abençoe, viu? Cuide de você, do Denis, da esposa dele, que possa tudo passar, tá bom? Amém. Beijo. Amém. Obrigada. Ai, Muito obrigada. Que bênção. E eu começo, Eleni, doutora Rosana, com uma pergunta que eu acho assim que ela é comentada às vezes por muitos, questionadas muitas vezes por muitas pessoas que não atuam na área da saúde. A gente muitas vezes fala assim, nossa, quando um profissional da saúde está atuando, eles têm mais facilidade de lidar com a morte, com a perda, com a dor, né? E aí tem essa visão, muitas vezes, né? Passa-se por muitos. E a nossa pergunta é real isso? Como que vocês lidam, vocês enfermeiros, os médicos, com a morte? Como é lidar, né, nesse momento que é tão difícil, né, para a gente, nessa passagem, e ainda mais quando vocês estão ali acolhendo, estão cuidando, né, desde o princípio, né, quando essa pessoa, essa vida está com vocês. Como que é? Então, Tainá, é difícil, a morte é sempre muito difícil, né, para qualquer pessoa. Mas eu como enfermeira da área de emergência, sempre cuidei muito de pacientes graves e interessante, a minha formação me deu habilidade técnica
de lidar com equipamentos, medicação, avaliação precisa da gravidade do paciente. E, na verdade, eu fui aprendendo a cuidar do corpo dele, né? Mas talvez me esquecendo da alma, né? E me especializando no corpo. É importante, claro, a gente ter competência, mas e também, como você falou, a gente tem assim, os profissionais da saúde têm muita dificuldade de lidar com a morte, né? De entender. Eu acho que a gente muitas vezes entende como um fracasso quando você não consegue salvar, porque o nosso treinamento é para salvar vidas, né? E a gente perde de vista que salvar vidas depende, claro, a gente tem a nossa competência, mas não depende de nós, né? E também o controle da situação. Então, quando a gente se depara com um paciente que vai a óbito, depois de um esforço de tratamento terapêutico, isso traz uma sensação de fracasso, traz uma sensação de incompetência, eu não fiz tudo que eu poderia ou deveria fazer, né? Mas a morte, ela traz aquela sensação, um sentimento de impotência, daquilo que você não consegue transpor, né? Isso é uma sensação muito difícil, né? Se você não tem algo em que você acredite, ou você não creia em Deus, né? Além da vida, né? Então, isso é muito importante, muito especial. E a gente, na verdade, Deus foi me ensinando isso ao longo da minha trajetória de vida, né? E acho também, a gente tinha dificuldade, né, de falar com o paciente sobre a parte espiritual, porque na faculdade a gente aprende que a gente não deve se envolver emocionalmente com o paciente, a gente tem que manter um controle emocional, nem se envolver, nem se emocionar. Então, muitas pessoas falam, vocês aprendem, vocês nem ligam, vocês estão tão acostumadas com isso que para vocês isso não faz diferença, vamos dizer, o sentimento dos pacientes e tal. Isso não é verdade. Eu tenho a impressão que a gente acaba usando esse tipo de recurso para esconder aquilo que a gente não tem capacidade de fazer, né? Ou não foi capacitado, né? E ao longo aqui da nossa conversa a gente vai falar que existe, é possível, né? Como a Eline já falou um pouquinho também. Rosana, fala para a gente um pouquinho sobre a espiritualidade. É importante para o profissional da saúde que ele também tenha fé, que ele conheça a Jesus, tenha um relacionamento com ele, porque você sabe que o Ministério de Capelania Hospitalar tem focado principalmente no profissional da saúde nesse tempo de coronavírus. Nós fomos impedidos, quase que em todos os nossos hospitais, de entrar em contato com os pacientes, porque muitos estão contaminados. Mas nós estamos cuidando daquele que cuida, e que está estressado, está cansado, está com medo. Então, nós temos feito uma atividade chamada Minutos com Deus. Você participou de muitas delas. Mas eu queria que você, antes de falar da sua participação nessas atividades, que você contasse também um pouquinho sobre a sua fé. E em que essa fé em Cristo tem feito a diferença no seu relacionamento na área da saúde. Sim. Então, a parte espiritual, Eleni, é muito importante, né? É fundamental para nós, como profissionais da saúde, né? E para que a gente possa assistir o paciente de uma forma, a gente fala holística, completa, integral, né? Corpo e alma. E eu queria contar uma experiência que eu tive, foi muito interessante, foi basicamente no começo da minha profissão. Eu estava trabalhando no hospital e eu encontrei uma senhora da igreja, a dona Rosa, ela era chilena, e ela estava com o marido dela internado, ele não estava muito bem, estava grave. E aí nós nos encontramos, conversamos, e aí eu perguntei, mas o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou assim, eu estou cuidando das pessoas enquanto o meu marido
está internado aqui. E ela tinha uma Bíblia na mão e ela ia nos leitos, falava com as pessoas, conversava, orava. E aí ela falou assim, vamos comigo para você, né, me ajudar ou conhecer, né, um pouco. E eu fui com ela, né? E aí ela orou com o paciente, conversou e deu oportunidade para que eu pudesse falar e eu simplesmente não consegui falar nada, absolutamente nada, né? Então, assim, eu percebi o quanto eu era capaz tecnicamente, né? Mas eu não tinha me formado, pensado em como eu poderia ajudar o paciente espiritualmente, né? Claro, a gente sabe hoje que pode e deve, né? Depois disso, quando eu já estava na capelania, essas coisas interessantes que Deus foi trazendo à minha mente e foi abrindo caminhos, né, que a gente nem imagina, né, que Deus vai abrir, né? E aí eu pensei que eu deveria levar como docente na universidade, né, levar um curso para que os enfermeiros pudessem fazer, né? Então, um curso de assistência espiritual, né, de finitude, para que eles fizessem junto com a graduação. E nós fizemos isso durante um ano. Era uma disciplina eletiva muito interessante. E os alunos podiam se inscrever ou não. E tivemos muitos alunos inscritos. E aí nós trabalhávamos a finitude, a morte, trabalhávamos bioética, parte da eutanásia, distanásia, né? E trabalhando principalmente os profissionais, para que eles pudessem depois oferecer isso para os seus pacientes, né? A gente sabe hoje em dia que a gente tem cursos, mesmo na medicina, né? Você teve uma experiência importante em tanatologia, né? De ensinar os médicos para falar sobre esse assunto, sobre esse aspecto, né? E lá a gente também pôde ter esse tipo de treinamento, né? Para que as pessoas pudessem não ter medo de abordar os pacientes nessa área de espiritualidade, não se sentirem rejeitados quando abordarem, fazer isso de uma forma ética, né? Eu me lembro que eu dei aula nessa turma com você me levou para dar uma aula lá. Foi muito bom. É verdade, isso mesmo, Eleni, foi muito bom. Como Deus foi trabalhando, né, na nossa vida para juntar essas coisas, né, o corpo e a alma. Verdade. Bom. Ai, que bênção, né, ouvir assim. E antes de irmos para a segunda pergunta, eu gostaria até de ler um comentário da Wanda Almeida. Ela participa sempre aqui com a gente, né, na programação. E ela falou o seguinte, ela falou assim, que ela sente mesmo essa questão dos médicos, dele lidarem de uma forma mais distante dos pacientes, né, com a dor, deles suportarem mais. A sensação que ela tem é essa. Mas ela falou assim, doutora Rosana, mas é muito bom tomarmos o conhecimento dos dramas que os profissionais da saúde passam para lembrar, né, que eles são humanos e sofrem pelo paciente e o nosso sistema, e o sistema de saúde que muitas vezes não ajuda também, né, com medicamentos e tudo, né, nessa defasagem, mas que o profissional da saúde está ali forte, né, se empenhando para ajudar. Só para comentar... Desculpa. Imagina. Pensando um pouco, eu estava pensando ontem sobre o profissional da saúde nessa época, né? De o quanto eles estão enfrentando muitos óbitos, muitas pessoas perdendo suas vidas, e numa situação atípica, porque numa situação, vamos dizer, normal, o profissional da saúde ele não tem risco, a não ser que ele esteja numa unidade de doenças infecto-contagiosas, né? Mas mesmo assim, ele se paramenta, né? Mas, nessa situação, ele tem um risco enorme de se contaminar, mesmo paramentado, né? Então, existe a tensão, né? A angústia de ver muitos pacientes morrerem, a angústia e o medo da sua própria morte, né? Da sua própria contaminação e possibilidade de morte, e também de levar essa contaminação para os seus familiares. Então, a gente vê uma situação muito difícil nesses dias, e com certeza isso vai trazer efeitos como estresse, com certeza já está trazendo. A gente sabe de toda a dificuldade de equipamento, material, equipamento de proteção, né?
Então, é muito sensível, né? É uma situação difícil e que, com certeza, né, Eleni, nós vamos Sim. ajudar, né, naquilo que Deus nos colocar ou nos trouxer de possibilidades de auxiliá-los, né? Quando for Sim. possível, dentro do hospital, mas enquanto isso não for possível, eu sei que Uhum. você faz também um trabalho importante hoje, né, para esses profissionais. Na semana passada, uma enfermeira de um dos nossos hospitais compartilhou a sua tristeza com um dos nossos capelães, porque um paciente que estava à morte, ele perguntou para ela, enfermeira, por favor, me diga para onde eu vou daqui. Eu não posso morrer em paz. Eu sei que eu estou no fim da vida, eu estou com Covid, ele estava bem em estado grave, mas eu não posso partir sem saber para onde eu vou. E ela se sentiu tão aflita, porque ela não sabia como falar de Cristo para o seu paciente. E ela pediu o nosso socorro e tem sido interessante. Nós estamos agora em vários dos nossos hospitais afastados dos nossos pacientes. Em alguns continuamos o trabalho normal, mas nessas UTIs, nesses setores de isolamento, onde nós não podemos entrar agora, como esses profissionais da saúde têm sentido a falta da capelania. Sim. E como nós temos levado muito mais a sério ainda a necessidade de mostrar Cristo, viver Cristo diante deles e levá-los a conhecer a pessoa de Cristo. Me lembro de muitos anos atrás, quando eu estava treinando vários seminaristas da Palavra da Vida, e um deles era um enfermeiro. E ele falou para mim, eu me lembro de estar descendo as escadas da ortopedia do HC naquela época. E ele me parou e falou assim, Eleni, eu quero que você pense comigo uma coisa. Você está treinando as pessoas para cuidar dos pacientes e seus familiares. Mas você já pensou que pode chegar um dia, por alguma razão, em que os capelães não possam entrar nos hospitais e que os únicos que estarão em contato direto serão os profissionais da saúde? Você já pensou na importância de preparar, de ganhar esses profissionais da saúde, de instrumentalizá-los para que eles saibam como falar de Cristo para os seus pacientes? Porque se vocês não estiverem aqui, eles poderão continuar o trabalho que vocês estão fazendo. E isso nós temos visto agora, nesse tempo. Que observação, né? Que depoimento lindo, 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 assim. E é de se pensar mesmo, né? Houve um preparo, né? Teve esse preparo. É difícil de imaginar como que aconteceria isso um dia, né? Antes, para a gente imaginar que pudesse vir a acontecer isso, era algo, né? Como? E houve esse preparo, isso é muito bom. E aí a minha pergunta, né, que eu faço para a doutora Rosana é justamente isso. Como que você se envolveu com a capelania hospitalar e como que esse trabalho tem impactado, né, a sua vida? Então, foi tão, assim, inesperado, eu posso dizer. Nós fomos numa igreja que não era nossa e nós recebemos um boletim. E nesse boletim tinha a chamada do curso de capelania. E quando eu li, eu falei, eu quero fazer esse curso. E, na verdade, ia acontecer, acho que nos próximos 15 dias, ou menos até, né? E tinha um livro que a gente tinha que ler, né, antes de fazer o curso. E tinha cartas de pastores que a gente tinha que conseguir. E eu me esforcei ao máximo, porque eu queria muito fazer o curso, e eu fiz o curso. Então, depois disso, a minha vida mudou completamente, porque eu pude ver, né, eu pude viver a capelania sendo capelã, mas dentro do hospital, e vendo como os enfermeiros trabalhavam, né, e ver a necessidade que eles precisavam de ter uma formação nessa área, né. E eu passei com a Eleni 5 anos lá na capelania, fiz o curso nível 1, que é o mais básico deles, né.
Nível 2, que aí você vai cuidar de pacientes queimados, Cuidados paliativos. cuidados paliativos, pacientes mais graves, né? E UTI, pronto-socorro. E depois, o último curso que você aprende a montar uma capelania, administrar uma capelania, um serviço de capelania, né? Então, foi um tempo de aprendizado, nós fizemos juntas, participamos de congressos, fizemos pesquisas científicas e... bom, a Eleni escreve muitos livros, né? E ela me convidou para escrever alguns capítulos. Foi um tempo muito bom. Nessa época também, eu estava já na docência e fazendo o doutorado, estava no primeiro ano do doutorado. E eu tinha um tema que era da área de emergência, eu estava escrevendo e fazendo a capelania, interessante... Desculpe, que esse tema foi se tornando irrelevante, e eu falei com a minha orientadora se a gente podia mudar de tema, né? E ela ficou assim preocupada porque eu queria falar sobre a capelania. Ela falou, eu não sei nada de religião, de espiritualidade, mas... eu falei, não, mas para mim seria muito importante. Então, ela concordou e nós mudamos, e aí eu fiz o doutorado e escrevi sobre a implantação do serviço de capelania evangélica no Emílio Ribas. Foi uma experiência muito boa para mim, nós fizemos pesquisa sobre isso, contando a história da capelania aqui no Brasil, fazendo uma revisão de literatura, contando praticamente a história da Eleni, né? E eu dediquei a tese para ela, e é o meu legado para ela, né? E, na verdade, um legado no sentido de preservar essa história importante, o quanto a capelania fez diferença no tempo de AIDS, né? E eu tenho certeza que ela também vai fazer diferença nos dias de hoje, na Covid. E foi tão importante assistir a defesa de tese da Rosana, foi tão gratificante, um momento de grande satisfação, de grande alegria mesmo. E foi interessante porque tinha na sala onde estava sendo feita a defesa de tese, no auditório, tinha o quadro de uma enfermeira na parede. E eu falei para ela, eu me senti como a enfermeira daquele quadro. Como alguém, assim, da história que estava ali simplesmente num quadro emoldurado. Foi tão interessante a sensação. Foi um prazer enorme, uma alegria enorme. Muitíssimo obrigada, Rosana, por esse carinho tremendo. Valeu demais. Rosana, continuando, conta um pouquinho para a gente da sua participação nos Minutos com Deus, quando você podia estar falando ao profissional da saúde ali dentro do hospital. Minutos com Deus é uma atividade que nós temos, onde os profissionais da saúde e funcionários do hospital se reúnem voluntariamente e nós treinamos capelães, pastores, seminaristas, principalmente os seminaristas do JMC, Seminário Presbiteriano, que nós temos uma parceria com eles, e todos os seminaristas durante o curso têm que nos doar 40 horas de treinamento nos hospitais. E eles crescem muito com isso, eles aprendem a falar com o público, falar com pessoas que não são cristãs, que não conhecem nada da Bíblia, e eles têm que adequar a sua linguagem, a sua abordagem, de uma maneira extremamente prática, simples. Reverendo Weber, da nossa capelania, um dos nossos capelães que dirige esse trabalho do treinamento deles, e é uma bênção ver como esses profissionais são sensíveis, são sensibilizados pela palavra. Dentro do Hospital do Servidor Público do Estado, um dos nossos grupos, que se reúne ali no prédio da superintendência, eles resolveram, por conta própria, começar leitura da Bíblia todos os dias. Então, um manda para o outro o texto bíblico que eles vão ler
naquele dia e vão comentar. Então, todos os dias. É tão lindo ver o trabalho florescendo assim. E a Rosana teve um tempo muito bom nesse ministério do Minutos com Deus também, com os seus profissionais da saúde. Conta um pouquinho para a gente, Rosana. Então, Eleni, você estava falando dos seminaristas, né? Me lembrei que eles tinham uma dificuldade enorme porque eles queriam fazer um sermão, né? Exatamente. E assim, o aprendizado de fazer o Minutos com Deus é minutos mesmo, porque os profissionais estão em plantão, né? Eles pegavam um plantão cedinho, e nós chegávamos, vários voluntários em várias unidades, para falar minutos com esses funcionários antes deles começarem a atividade deles do dia, né? E aí nós trazíamos um devocional, né? Líamos uma passagem bíblica, explicávamos um pouco da palavra de Deus, né? E depois fazíamos oração perguntando para eles o que eles queriam pedir ou a necessidade que eles tinham, né? E nós fazíamos uma oração com eles e depois que terminava esse Minutos com Deus, alguns nos procuravam para conversar, chorando muitas vezes, contando problemas que eles tinham, ou estavam passando, necessidades ou tristezas. A gente acabava fazendo um aconselhamento depois desse tempo. E isso acontecia no hospital inteiro, como você falou, não só com o pessoal da equipe de enfermagem, mas na parte da costura, na parte da manutenção, né, em todo o hospital, para todas as pessoas, né? A impressão que a gente tem é como se, por exemplo, Deus fosse espalhando o bom perfume dele, né, dentro do hospital. Assim, era o sal, né? É um campo missionário enorme o hospital, né? A gente não precisa ir para lugar nenhum. Vai no hospital aqui, levar a palavra de Deus com amor, né? Sem invadir a privacidade dos pacientes, né? E levando aquilo só que consola, né? Que é a esperança, né? De vida eterna em Cristo, da presença dele nas nossas vidas, na vida deles, a segurança, né? Que Deus pode, só Ele pode nos dar. Foi interessante o início desse trabalho, Rosana e Tainá. Nós começamos no setor de manutenção do Hospital das Clínicas de São Paulo. E começamos e não tinha nenhum local para ficarmos. Combinamos que nós faríamos no horário de almoço dos funcionários. Como nós fazemos em 7 a 10 minutos no máximo, isso não tinha tanto problema para eles. Mas eu me lembro dos primeiros dias que nós estávamos sentados sobre toras de madeira. Não tinha outro lugar naquele setor para nos acomodarmos. E eram três senhores da manutenção que se reuniam conosco. Depois de mais ou menos um mês de atividade, o chefe do setor veio falar conosco. Ele falou assim: olha, eu decidi que todos os meus funcionários vão assistir esse programa de vocês. Todas as semanas. Eu falei, mas como? Eu estou mandando todos eles. Mas e por quê? Porque eu descobri que eles trabalham com muito mais afinco, com muito mais vontade, eles se relacionam melhor uns com os outros, eles têm os seus problemas familiares também, muitos deles resolvidos, e eles não faltam. Eles deixam parecer mesmo que eles estão empenhados, que eles vestiram a camisa, que eles estão dando de tudo para servir ali naquele setor. Então, eu quero que todos os meus funcionários participem do programa com vocês. E foi tão interessante porque, a partir desse dia, então, os funcionários tiveram permissão do chefe para ajeitar uma sala onde ficavam os entulhos, camas hospitalares quebradas, um monte de equipamentos retorcidos, tal. Eles colocaram todos arrumadinhos atrás de uma cortina, deixaram o resto da sala limpa e colocaram uma mesa, um vaso de flores, cadeiras para todos eles. Eles determinaram que o estudo seria de 30 minutos e não mais de 7 minutos, e todos os funcionários começaram a participar. Foi muito interessante ver assim, um impacto na vida dessas pessoas.
hoje nós temos também com médicos, com grupos de médicos que se reúnem nas UTIs, em cada setor. E é impressionante ver o respeito que eles têm pelo nosso ministério. E como, quando a gente ouve, quando há algum problema, algum dos nossos seminaristas ou pastores que está ministrando falta e aquele setor não é atendido naquela semana, o que chove de reclamação. Eles vêm falar, nós não podemos ficar sem o Minutos com Deus, vocês não podem faltar. É lindo ver isso. É muito gostoso ver essa resposta dos profissionais. Que graça poder a gente, né, ter o privilégio de estar escutando, né, um pouquinho do início de cada lugar, né, a história do é muito lindo, né, a gente ver que esse trabalho foi tão bem recebido, é bem recebido e ele só está ampliando. E Eleni, doutora Rosana, a gente vê isso nos comentários, muitas pessoas aqui querendo saber como fazer esse curso, Que bom. querendo, né, depois no finalzinho a gente fala do site, né, a gente divulga, né, sobre os cursos, Sim. mas muita gente querendo se envolver e muito admirada. E o Adriano Cardoso pediu para eu transmitir um abraço fraternal à Eleni, a irmã Eleni. Ele fala, é maravilhoso ouvi-la. Estou orando e pedindo a Deus a direção sobre o meu envolvimento com a capelania e a preparação e serviço. Então, é muito bom aí, a Eleni, receba. Muito obrigada, Adriano. Que prazer, que gostoso ouvir o que você está falando e com esse carinho todo. Quero convidar todos vocês, junto com o Adriano também, para estarem conosco nos nossos cursos. Nós estamos agora com um curso de capelania hospitalar nível 1 em EAD. Nós estamos estávamos já com tudo quase pronto, mas com esse adoecimento da nossa gerente, que é a minha norinha, esposa do Denis, ela que estava tocando tudo isso, nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais, mas se Deus quiser, em 15, 20 dias no máximo, teremos já esse curso de capelania hospitalar nível 1 na plataforma, e nós fizemos de uma maneira muito legal. Nós gravamos em estúdio, produzimos profissionalmente e fizemos aulas de 8 minutos, com 2 exercícios práticos depois. Porque assim você pode ir fazendo o curso no seu tempo. Se você quiser fazer várias aulas num dia só, você pode. Se você tem um dia que está mais corrido e só pode fazer uma aula, tranquilo. E são 170 e poucas aulas. Depois disso, se você quiser fazer um treinamento prático conosco nos hospitais, também pode. E nós temos hospitais em quase todos os estados do Brasil também, capelanias, que nós começamos nesses hospitais. Então, o seu treinamento também pode ser feito num hospital da região que nós já tenhamos credenciado. Então, o nosso site para você estar acompanhando desde já é www.capelanianasaude.org.br. E mais uma novidade, Tainá e Rosana, nós começamos nesta semana uma editora, ACS, Associação de Capelania na Saúde, ACS Publicações. Não acredito. Porque eu tenho 30 estou fazendo agora o 34º livro. E com isso nós podemos usar para levantar recursos para manter as nossas capelanias. Os nossos capelães de tempo integral, as nossas secretárias e conselheiras ganham para estar ali se dedicando exclusivamente à capelania.
E a nossa forma de sustentá-los é através dos nossos cursos, através de doações pessoais, mas eu creio que essa editora vai servir de bênção também para esse sentido, para levantar o recurso para manter as nossas capelanias. Então, logo, logo vocês vão receber notícias. Eu estou só dando já uma pintadinha, né, de notícia para que você já esteja atento. Só novidades, só notícias boas, hein? Então, ó, você que estava perguntando, eu acredito que já tá animado, né, a aguardar. E eu peço para que você esteja orando, sim, para a saúde, né, de todos os envolvidos no projeto, para que, né, tenha uma boa recuperação e que fique, né, que todos fiquem bem para retomar as atividades aí que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. E É eu tenho uma verdade. pergunta, verdade, né? E eu tenho uma perguntinha para a doutora Rosana. Conte-nos, né, sobre os cuidados paliativos e a importância do cuidado espiritual aos enfermos, aos parentes, né, e aos profissionais da saúde. Então, antes disso, só parabenizar, né, Helene? Mais uma, mais uma bênção de Deus. Deus abre caminhos. É verdade. É maravilhoso ver, né, o seu trabalho tão sério, lindo. dedicado, com certeza são os frutos. Amém. Frutos. Amém. Muito bom a história da editora. Graças Parabéns. a Deus. E Amém. para falar um Obrigada. pouquinho dessa história dos paliativos, né? Eu fui percebendo que um dos cuidados mais importantes na área da enfermagem, que a gente simplesmente não fazia, é assistência a esses pacientes nesses últimos dias e horas que eles têm de vida. Porque nós achávamos que, como enfermeira, né, eu achava que o cuidado mais importante sempre era o mais sofisticado, tecnologicamente falando, né? E a gente perdia de vista, eu perdia de vista esse cuidado tão especial, tão importante e simples, de você estar ao lado do paciente, ao lado da família, claro, confortando a família, dando conforto físico também para o paciente, em termos de oxigênio, em termos de minimizar a dor do paciente, angústia física, né? Mas também ajudando a família a estar ao lado, sem medo do paciente, porque o estado final do paciente traz medo, né? Tanto para o profissional de saúde como para o familiar, né? Então, a trabalhar nos cuidados paliativos como capelã, né, eu aprendi com você, com a Lúcia, lá no servidor público, a enfrentar a morte, a enfrentar o meu medo da minha morte, né, e poder assistir espiritualmente esses pacientes, né, dar conforto, a segurança de que Deus não nos abandona, Ele está lá passando conosco, nos recebendo, né, recebendo os seus queridos no céu. Então, assim, mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi foi, de uma certa forma, enfrentar o meu orgulho, porque o orgulho de achar que só a assistência com alta tecnologia, né, seria importante, né? Então, o orgulho sabendo que, primeiro, eu não tenho controle da situação. Eu vou fazer aquilo que for possível, com aquilo que eu aprendi competentemente, mas, assim, entregar né, para quem tem o controle, que é Deus, né? Mas que Ele também possa, e Ele nos usa, como, né, você mesmo falou, e nós estamos falando aqui, como capelães para assistir os nossos irmãos, as pessoas aqui, consolar, cuidar das feridas, dos medos, das dores, né? Espiritualmente, que É verdade. é o mais importante, Eleni, porque o nosso corpo ele vai embora, né? Ele é perecível, ele não é eterno, mas a nossa alma é, né? E para onde nós vamos, que nós cremos em Deus e na vida eterna, é muito mais do que aqui nessa terra, né? E eu queria falar sobre isso e lembrar um exemplo, né, que eu me recordo, e a gente estava juntas visitando esses pacientes. E nós tínhamos, na verdade, lá no servidor, a equipe de saúde. Na equipe de saúde, o capelão também é um elemento importante.
Ele acompanha as visitas junto com o médico, com o enfermeiro, com o assistente social, psicólogo, para poder avaliar o paciente. E depois, aí o capelão atende esse paciente de forma separada, individual, e a família. E numa dos nossos atendimentos, nós encontramos uma senhora recostada assim na cama, e ela estava fazendo um sapatinho de tricô, né? E aí ela nos contou que ela estava fazendo um sapatinho para o netinho dela que ia nascer, mas que ela não ia vê-lo, porque os pacientes que ficam nessa unidade de paliativos, eles têm semanas de vida, e eles sabem disso. Muitos conscientes sabem que a morte é certa, né? Não tem outra possibilidade. Claro, a gente sabe que Deus tem todas as possibilidades, né? Mas ali, aos olhos humanos, a gente sabe que ela não vai ter, né, como sair daquela situação. Então, é uma unidade muito difícil, né, para eles, para nós, para os capelães, para os profissionais da saúde. E nesse dia nós estávamos lá conversando com ela, e aí ela nos disse isso, né, do sapatinho para o neto. E aí nós oramos com ela, você falou, conversou, oramos e nos despedimos. E aí, quando nós estávamos saindo, abrindo a porta para sair, aí você falou assim, até breve, para ela, né? Nos encontramos no céu. Aquilo teve um impacto tão grande na minha vida, e eu me emociono toda vez que eu me lembro disso, porque, sabe, você realmente aceitar essa situação de, assim, com alegria, ver uma senhora tranquila, fazendo o sapatinho dela de tricô, sabendo que ela já tinha cumprido o tempo dela aqui, né, se entregando na mão de Deus para a eternidade, né, e também a tua tranquilidade, né, de saber que a hora que a gente fechar os olhos aqui, né, Irene, e a gente abrir, na eternidade a gente vai ver Jesus, né? E Amém. é maravilhoso. E aí, olha só, aí Deus tinha me ensinado, né? Não só cuidar do corpo físico, né? Mas também cuidar da alma das pessoas. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, né, nesse sentido, e a capelania, aquilo que eu pude aprender nesse tempo. E agora, né, como você falou, ministrando ao coração das pessoas, todas as pessoas, ou aquelas pessoas que Deus escolhe para que a gente possa cuidar, né? Gratidão que eterna. Bom. Amém, amém. Sabe que eu senti todo esse carinho da enfermagem. Eu fiz 2 anos e pouco atrás, eu coloquei uma prótese de joelho. E é muito dolorida essa cirurgia, e eu sou alérgica à morfina. Então eu não podia ter quase controle sobre a minha dor. E eu me lembro que a primeira noite foi muito difícil, mas a enfermagem extremamente atenta, solícita, foi muito importante. Mas eu me lembro especialmente de um enfermeiro. Ele chegou perto de mim, ele tinha lido o meu prontuário, ele sabia que eu era capelã, e ele segurou na minha mão e falou assim: eu posso orar para que o Senhor diminua a sua dor? E ele falou de um jeito tão carinhoso, tão gentil, e fez uma oração tão linda, que realmente eu senti o Senhor diminuindo a minha dor. Foi tão importante o papel daquele enfermeiro, que foi um capelão, para mim, naquele momento, que eu tenho assim uma gratidão enorme. E eu sempre incentivo, principalmente o pessoal da enfermagem, os médicos dos setores onde nós estamos trabalhando naquele momento, que olhem para os seus pacientes com um olhar olho no olho, que eles deem atenção a eles, que eles sorriam, que eles se importem, que eles conversem, deem ouvidos, saibam um pouquinho da história deles. Doutora Goretti,
que é a chefe da nossa equipe de cuidados paliativos lá no Servidor Público do Estado agora, nesse tempo de coronavírus que as famílias não podem estar junto com os seus familiares que estão hospitalizados, eles montaram um serviço dos médicos e terapeutas ocupacionais telefonarem para os familiares todos os dias, dando notícias, mas também levantando a história de vida de cada um dos seus pacientes. Então, eles tratam os pacientes pelo nome, contando o que eles souberam disso, daquilo que eles fizeram, dando risada juntos, e como isso é importante. Então, retomando o que a gente falou no início, a profissão de saúde, do profissional da saúde, é um ministério. E quando pode ser exercido de maneira integral, realmente a palavra de Deus restaura a alma, né? A palavra de Deus é medicina para o corpo e para a alma, assim como foi para mim, e assim como diz Provérbios 16, diz exatamente isso. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Muito lindo. Lindo. Eu me emocionei um pouco aqui e a câmera ficou bem focadinha nesse momento, mas é um tema muito bonito. Eu queria só compartilhar uma experiência também agora, Eline, aproveitando, né, que você Que compartilhou. bom. No início do ano, logo no comecinho do ano, meu marido sofreu um sustinho e precisou ficar internado, né? Foi um susto que levou também a descobrir um probleminha que ele tinha, né, desde quando nasceu, no coração. Resumindo, ficamos 9 dias no hospital, né, fazendo todos os exames. E todo mundo falando, Tainá, vai para casa. E eu, não, a gente não quer sair, né? A gente não quer ficar distante, a gente quer estar ali o tempo todo, né? E aí eu lembro que um determinado dia eu falei, não, mas eu tô super bem. E chegou uma enfermeira e super alegre, ela chegava, conversava com ele, ia medicar, e aí ela olhou para mim e me deu um abraço. Ai, posso te abraçar? Eu falei, ai, pode. E quando ela abraçou, eu desmoronei. Naquele momento eu chorei, mas eu chorava, assim, de uma alegria, sabe? E aí ela conversava sempre de forma muito doce. E aí eu fiquei naquela questão, eu falei, será que ela é cristã? Né? Eu não cheguei a perguntar, né? Nós ali conversando, mas foi uma atitude tão gostosa. E eu falando assim, às vezes a gente está ali do lado, né? Quem está acompanhando, tá tão firme, né? Tá teoricamente estruturado, porque a gente quer deixar a pessoa que está acamada calma, né? A gente quer trazer essa calma também. Mas quando tem uma atitude, uma ação, ou é uma fala, ou é um versículo, né, ou algo que é externado também para quem está acompanhando, é a medicina para a alma, é o mel, é um cuidado que não tem assim uma explicação nossa, humana, né? Deus agindo ali, cuidando. É muito lindo esse trabalho, eu É fico lindo. admirada. Né? A gente está aqui sempre conversando, tendo o privilégio de estar com a Eleni aqui e sempre com um convidado muito especial, né, Eleni? Mas é muito lindo esse trabalho, é Deus mesmo, assim, fazendo missões em um local, um campo que precisa, né, precisa chegar e com a palavra certa, né? Sim, E e nós temos visto isso com hospitais como campos missionários, não é verdade? campos missionários, isso mesmo. Estamos chegando próximo ao fim, né, no término do programa, mas eu gostaria de que, né, uma palavra final, gostaria que a doutora Rosana, né, desse uma palavra final aqui para a gente fechar, e Eleni também, uma palavra final para a gente antes de encerrarmos nosso programa de hoje. Sim. Pegando um pouquinho do que a Eleni falou e do que você falou, Tainá, também, a experiência que vocês tiveram, a Eleni com a experiência da cirurgia, né, do joelho, e você com a sua experiência do marido, a gente vê que o trabalho é de Deus, né? E Ele vai fazer, Ele vai cuidar dos seus filhos, né? Com capelania, sem capelania, com Covid, sem Covid, porque Ele é Deus, né? Ele é o grande
Mestre é o grande médico, né? Jesus, né? Deus é o médico dos médicos, e que bom que vocês trouxeram esses 2 testemunhos, né? E a gente também está vendo, né, como a Eline falou, desse trabalho dos médicos, Eline, quer dizer, os médicos estão vendo agora, né, ou pelo menos mais Sim. evidentemente, a necessidade que eles têm da formação nesse sentido, a importância que é assistir o paciente emocionalmente e espiritualmente. Com certeza, isso vai despertar o interesse e a capelania vai ser usada, como ela já é usada, né, por Deus, mas muito mais, né? E eu louvo a Deus por esse trabalho, pela possibilidade de que Deus me deu de aprender tudo isso e que a capacidade que Ele tem me dado de aplicar isso, né? Exercer os dons e andar nos caminhos que Ele já escolheu. É isso. Amém, amém. Muitíssimo obrigada pela tua participação, Rosana. Você tem sido bênção na minha vida, na vida dos seus pacientes e dos seus alunos também, e com certeza vai continuar sendo bênção na vida de muita gente, porque quem conhece a Cristo como Salvador e ainda tem uma experiência na área científica, na área profissional também, na área de saúde, tem um alcance, um impacto muito maior. Rosana também escreveu uma boa parte de um livreto novo que a gente vai lançar logo pela nossa nova editora e vai ser bênção na vida de muitos queridos. Eu agradeço muito, muito a participação da Rosana. Bom demais estar com você de novo, Tainá. Deus te abençoe muito as suas vidas. E se Deus quiser, na semana que vem, na sexta-feira, estaremos juntos de novo. Ai, que bênção. Amém. Amém. Obrigada, doutora Rosana, por estar aqui com a gente, né, por compartilhar com a gente um pouquinho, né, da sua experiência no Capelania. E, Eleni, obrigada também por estar aqui com a gente. Vamos estar em oração por você, pela sua família, para que a gente, né, para que passe da melhor forma, né, tudo, e que dê tudo certo nos resultados que ainda virão. Amém, amém, amém. Muito obrigada. E você que está nos assistindo, agradeço muito de coração pela participação hoje no programa. Vi que teve uma interação muito boa e nós vamos ficar por aqui com o Capelania, mas hoje à noite a programação continua às 20 horas com o programa Direto ao Ponto com o pastor Nilson Júnior e o seminarista Leandro Campanha. Então, acompanhe o programa de hoje, que o tema é a importância da oração. Então, nossa programação ela sempre é um complemento. Um programa completa o outro e você tem a sua vida abençoada nesse canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e compartilhe para que mais vidas possam ser alcançadas com essa TV missionária. Um beijo grande, fiquem com Deus e um bom final de semana. Tchau!